Fala, piazada! Aqui é o Tutuia. Que é o Gustavo. Cara, hoje vai bater um papo com o nosso amigo Stefan. Papo sobre empreendedorismo e cerveja. Então, vai tá bom. Não percam. Tá começando agora. Solta a vinheta. Tudo certo com você? Tudo certo, e com vocês, gente? Tudo na boa? Então, assim, pra quem não sabe, o Stefan é um empreendedor aqui da nossa região, de não da Vitória. E ele começou uma empresa de cerveja. E antes disso, a gente vai entender mais como que foi a vida dele, quais foram as experiências, o que ele tem de ensinamento pra tratar da gente. E depois a gente vai falar um pouquinho de cerveja, né? Então, Stefan, fala aí, como é que você acha que começou a tua vida no empreendedorismo? Primeiro, né, obrigado pelo gentil convite aí, né? Muito legal estar aqui com vocês. Dois empreendedores que eu admiro muito aí pelo trabalho. Falo sincero mesmo, já falei isso em outras oportunidades aí, né? Obrigado. Valeu. E então, vamos aí, né? Vida de empreendedor, acho que a gente acaba começando cedo já com aquela vontade que não aquieta, né? Você fica ali com aquela vontade de construir alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? E não necessariamente parece que assim é uma coisa tão clara no começo, né? Eu acho que a gente só tem aquela voz ali que não fica quieta ali, né? Acho que eu sempre procurando uma oportunidade, uma coisa, putz, você vê uma chance aqui, será que não daria certo assim? Será que não dá pra melhorar? Eu acho que começou um pouco assim, né? No começo, né? E o que tipo de empresa que você já trabalhou? Você já falou pra gente agora há pouco que você já viajou também até o mundo pra conhecer várias culturas, empresas e tipos de empresas. O histórico, assim, de empresas, lá em casa eu tive avós, né, que eram no ramo já tinham empresas já, né, na parte de produção mesmo. Acabaram vendendo as empresas, tudo, mas essa sementinha, ele sempre ficou um pouco no interesse, né? Então, tua família desde cedo já vem... meus avós já tinham a parte no setor industrial, né? Acabaram vendendo, terminaram isso aí, né? E aí, mas a sementinha ali, parece que aquela vontade ficou, né? Aí é até engraçado, né? Enfim, no ramo que eu tô hoje não tem nada a ver com o ramo que eu comecei. Nada a ver mesmo, né? Mas de todas as experiências, a primeira delas, na verdade, foi... Eu me formei em Direito e fui para a área de Direito Tributário na parte de importação. Então, não gostava da parte do contencioso, né? Enfim, processo. Essa coisa nunca foi muito minha área do direito. Mas a gente fazia desembaraço aduaneiro, fazia isso... Também é pepino, né? Nossa, umas encrenquinhas boas, assim, né? Até na época tinha até uma possibilidade que era de você, quando quisesse importar um carro para uso próprio, você podia não pagar o imposto do IPI. Então, a gente fazia isso um pouco. Né? O Gustavinho quer trazer um carro tal lá, beleza. A gente fazia, organizava a compra, tudo. Como mandava dinheiro, tudo fazia e desembaraçava para ele, né? E valia muito a pena. Na época valia a pena. Aí teve uma mudança no entendimento, né? Daí a gente acabou saindo disso. Mas isso assim, esse primeiro contato ali, né? Quando eu fazia isso para terceiros, né? A gente acabou indo daí pro lado eu acabei indo mais pro lado de importação, né? Aí entrei numa empresa com o meu cunhado até, de importação de motos. Baterias de moto, na verdade. Então a gente trazia as baterias, distribuía e tal. Foi legal, consolidou uma marca ali bacana. E aí, de novo, por uma questão de comércio exterior, a coisa apertou um pouquinho, assim, né? Dólar e tal, a gente acabou vendendo a empresa. Foi um bom negócio. Só pra saber, essa na ordem cronológica, foi antes ou depois das viagens? Isso foi... Olha, foi depois das viagens. Curiosamente, eu viajei, né, um ano ali, como a gente falou, né? Eu entrei na Universidade de Direito, fiz um ano, entrei pro Exército. Fiquei 3 anos no Exército. 3 anos? 3 anos. Enganjou e tudo mais? Fiz NPR, daí emendei lá, tudo, né? Aí quando eu saí do Exército, eu falei, não, vou fazer a viagem de um ano que a gente tava conversando antes, né? Tinha juntado dinheiro, acabei indo primeiro pra Alemanha, fiquei na Europa. Um ano sabático. Tirei um ano sabático, trabalhava junto e tal, né? Trabalhei até de babysitter, foi uma experiência única. O trabalho mais legal que eu tive, eu acho assim, era tranquilo, cara. Nossa, foi bem divertido, assim. Aí depois disso eu acabei trabalhando... Aí eu entrei um pouco no setor de, enfim, restaurantes, que eu nunca me imaginei trabalhando. Trabalhava Lá, na Austrália. Na Austrália daí, né? Trabalhava lavando louça no restaurante profissionalmente. Eu sou profissional de lavar louça lá em casa. Eu fiquei treinado, né? Hoje em dia com a Sara lá, tá feliz, né? Aí lá, você que puxa uma louça. Lá em casa, mesma coisa. Então... A Flávia tem que aprender umas lições. Não, mas eu puxo a loucinha daí.
E nesse restaurante, quando você trabalhou na Austrália, você já não... Hoje você trabalha com restaurante, né? Você não... Tipo, não veio uma ideia desde aí, assim, de montar alguma coisa ou não? Você sabe que, curiosamente, no restaurante... Uma vontadinha, assim? Tinha vontadinha, mas eu comecei a falar, putz, na cozinha eu não ia gostar de trabalhar. É uma correria a cozinha, né? Aquela coisa de ser vários pratos para ao mesmo tempo, com tempo diferente de preparo. Eu gostava mais um pouco do atendimento, né? Isso aí ali que pegou. Eu fiquei um tempo na cozinha, depois me puxaram ali pra parte de atendimento ao público e tal, né? Então, como garçom e tal, né? Fazendo um pouco de tudo. E ali eu achei uma coisa legal, assim, você ter aquele contato com as pessoas. Eu acho que isso é muito interessante. Quando você viaja, você de repente começa a ter contato com pessoas de culturas muito diferentes. E você vê que a visão do mundo pode ser muito diferente. E aí você começa a abrir, né, um pouco a cabeça. Você começa a ver que... Você sai da caixa, né, cara? Você sai. É uma coisa muito interessante, né? E hoje tem pessoal que tá em casa, se tiver a oportunidade, cara, tem que ir, né? Eu acho que tem que ir, sabe? Eu vejo, pra mim, foi um divisor de águas na vida mesmo, assim, cara, mudou todo o meu jeito de olhar as coisas, né? Me fez mudar a compreensão, uma compreensão que depois eu apliquei nos negócios, né? Uma coisa assim que, a verdade é que uma mesma situação pode ser enxergada de muitas maneiras, né? E enquanto mais você treina, eu acho que essa visão diferente, mais oportunidade você enxerga, né? E quem tem vontade de viajar para tentar fazer um caixa para voltar e fazer uma empresa, você acha que é uma boa ideia? Você acha que, tipo, o poder de compra lá é... Olha, pra ser sincero, é bem possível, sabe? Mas é bem possível. Tem esse lado aí que você consegue uma grana boa, mas também tem um lado que você também... Fica longe, né? Não, cara, você vai viajar lá um ano, você vai pegar, guardar uma grana, mas também tenta desfrutar ao máximo, né? Sim. Desse um ano onde você tá. Conhecer os lugares. Conhecer. Não adianta o cara não vai procurar uma experiência legal porque sempre tá lá trabalhando e guardando dinheiro, e o cara não conhece nada, vem pra cá com uma... A bagagem dele fica menor. A bagagem dele fica menor, né? Eu acho assim, são dois... Claro, talvez você possa conciliar os dois, mas são duas ideias um pouco diferentes, né? Uma, você vai buscar uma vivência, que é o ano sabático, né? Você vai tentar criar essa visão diferente. Você vai ver oportunidades de negócio que já acontecem fora. Se você for com o olhar aberto a isso, cara, você vai ver várias coisas. E tudo depende da pessoa. Tem gente que vai viajar, cara, não dá muita bola pra algumas coisas. Vai no que interessa. Vai no que interessa ela, vai na natureza. Cara, eu quando viajo, exemplo, eu olho até desde o banheiro do restaurante que eu vou, cara. Sim. Pô, que legal, aqui tem tal coisa, aqui. E eu já vou identificando um possível negócio que eu possa fazer. Até pra melhorar o teu, né? Pra melhorar o meu, ou uma oportunidade. Não, pô, lá não tem isso, lá não tem aquilo. E você acha que... E essa visão é muito importante pra quem vai viajar, né? Muito, muito. Você acha que nesses países as coisas acontecem muito antes? Você quer ver? Eu acho que assim, de modo geral, o país que mais dita, talvez, o que a gente segue, seja os Estados Unidos, né? Tendência. O Brasil, ele tem de modo geral, uma adoração aos Estados Unidos, no sentido de a cultura americana influencia muito a gente, né? Sim. Tipo, muito mesmo. Se você olhar filmes, né? Cara, a gente vê Hollywood, né? Tipo, basicamente, né? Então, música, tudo. Então, tudo isso acaba tendo uma influência direta, né? Mas algumas tendências que eu observo fora, que eu consegui observar nessa viagem, que me chamavam a atenção na época, por exemplo... Você ia numa cidadezinha pequena, que seja num lugar na Europa, na Austrália, você ia num café. Cara, o café parecia uma franquia, vamos assim dizer. Ele era extremamente arrumadinho. Não era uma coisa mais ou menos. Não era que o cara fez uma coisa... vou fazer aqui só pra vender. Não, o cara, putz, tinha um zelo gigantesco. Desde o vaso que tava plantadinho. Como sucos agora, né? Todo arrumadinho, tudo... Aquilo é o comum em qualquer cidade pequena e a qualquer café muito pequeno, ou médio, ou grande. Então, isso me chamava muita atenção lá. Tipo, você, em qualquer lugarzinho que você entrava, você via um nível de fazer bem feito, de excelência maior, sabe? E isso é uma das coisas que eu reparo que hoje em dia veio pro Brasil, né? Poxa, a União da Vitória é uma cidade, se você olhar sobre essa ótica, cara, o pessoal é muito caprichoso. E isso vem, parece que crescendo, né? Hoje em dia você não vê mais assim, até vê, mas cada vez menos. O cara abrir um café novo e abrir mais ou menos. Não, o cara abre um café arrumado. Tipo, poxa, desde ali da louça, da mesa, da decoração da mesa, a parede... Quando o cara pode, com marca, chama uma arquiteta quando pode, claro, né? Se não, o cara vai pra internet, pega o Pinterest lá, cria ideias, vai puxando, faz por conta. Faz bem feito. Faz bem feito, né? Você acha que isso aí tá vindo
cada vez mais forte pro eu acho que tá Brasil vindo em si, cada né? vez mais forte. Porque isso é uma coisa que me chamava muito, muito, assim, atenção lá, né? Quando eu saí, vamos dizer, daqui, no primeiro momento, quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, cara, é tudo muito caprichado, sabe? E tem muita franquia Muito. pra lá? Europa não muito, né? Você sabe que a Europa em si, eu brinco nisso, eu vejo uma diferença de forma de pensar interessante entre os dois. Visão minha, que pode não ser a realidade, mas a minha impressão, né? Já que a gente tá nesse Sim. papo, né? O europeu, assim, o cara monta um bar dele lá. O cara monta um bar super caprichado, tal. Beleza. Ele não tem aquela energia tão grande de falar, nossa, vou criar uma franquia, vou fazer 20 bares e vou ficar milionário. Com os caras que eu tive mais contato lá e tal, donos de estabelecimento, eu notava assim, que com um bar, né, ou uma fonte de renda, ele já, e o suporte estatal, né, porque você comparar ao que por exemplo, uma Alemanha, que eu vivi mais tempo, oferece para o cidadão é totalmente diferente do que os Estados Unidos. O que eu quero dizer? A Alemanha, cara, aposentadoria você não vai precisar se preocupar. Saúde, você não precisa se preocupar. Colégio do filho, você não precisa se preocupar. Porque o Estado, Universidade do filho também não. Ele entrega isso com uma excelência muito alta. E isso tira um pouco de pressão de cima do cara. Com certeza, Se preocupa né? muito só no agora. Exatamente. O negócio ali tá bom. Muitas vezes Exatamente. as pessoas se arriscam para poder oferecer pro filho, Exatamente. para ter uma aposentadoria, né? Alguma coisa assim. Porque você fala assim, cara, eu tenho que me garantir, eu tenho que tentar pagar um plano de saúde, porque o Estado Você vai ter pode que começar falhar. a virar franquia agora, né? Meu Tá Deus, a vindo gente tá no projeto. É que todo mundo fala que empreender é arriscado, né? Arriscado você ir dependendo do INSS quando tiver 60 anos. Também. Isso é arriscado. Também acho. A verdade é assim, né? A vida é uma gerência de risco, né? Constante, né? O emprego garantido, ele te dá uma ilusão de estabilidade. Mas, eu digo, é mais psicológico do que real, né? Sim. Então, assim, o empreendedorismo, eu acho que você ter a tua empresa, você correr atrás... Vocês, todos nós aqui, né, enfim, que estamos na área, sabemos que é muita pressão que cai em cima, porque eu brinco nisso. Todos os problemas vêm pra gente e a gente tem que resolver eles e devolver resolvidos. Quando você tem um chefe, é um conforto gigantesco. Você passa pra Só cima, Você né? passa pra cima o problema, né? É. Tipo, putz, olha, não vai dar pra pagar a conta no final do mês aqui do meu fornecedor. Você chega pro chefe e fala, olha, não tenho dinheiro em caixa aqui, ó. E ele, né, o dono, vai ter que dar jeito. Sambar, né? Vai ter que sambar, vai ter que fazer acontecer. Só um gancho, tem um livro do Dale Carnegie do Como Esquecer Seus Problemas. Não é Como Esquecer. Como Lidar com os Problemas e Começar a Viver. Uma coisa assim. Ele fala uma empresa gigantesca lá. Cara, o dono o dono da empresa sempre muito atarefado e cheio de pepino pra resolver. E, cara, não vivia estresse e tal, quase morrendo já de saúde por causa do estresse. Aplicou uma filosofia na empresa. Qualquer problema que seja levado a ele, tem que vir pelo menos com 3 soluções possíveis. Uhum. Tipo, preciso pagar uma conta. Tem que pagar a conta, não tem dinheiro, é um problema. Uhum. O funcionário que levar o problema pra ele tinha que levar com 3 soluções, porque ele fala que ele tá lá em cima, às vezes resolvendo o estratégico da empresa. Às vezes ele não tá no chão da fábrica, não sabe. Quem mais conhece a fábrica, às vezes, é os próprios funcionários. Sim, sim. E daí ele sabe a solução, às vezes, mas só vem com o problema. Daí a pessoa dá as 3 soluções de problema. Não tem dinheiro, mas pode ser pegado não sei de onde, pode... Ou já falei com tal, pode com conseguir cara, ele tal, consegue... pode ir no banco e tal. Sei lá, vem com 3 problemas. Ele agora só tem que decidir qual a 3 soluções que ele vai optar. E, Muito legal isso aí, né? cara, foi que no livro conta que, nossa, a empresa fluiu muito mais. E sabe o que eu acho interessante você puxar isso, Tutu? Porque se você pensar, é uma questão de liderança isso, né? Eu noto isso. Eu tento lá, pelo menos ali dentro, né? Hoje em dia ali do Growlers ali e do Guapa ali, tentar também deixar bem aberto pra minha equipe, né? O pessoal que tá junto com a gente. Tomar as decisões de Trazer maneira rápida, soluções né? e trazer elas. E eu vejo que às vezes tem grandes sacadas que vêm da própria equipe. Porque ela tá no dia a dia ali. Ela tá na linha de frente também. Então é uma questão de liderança, você saber escutar as pessoas em volta. Eu acho que isso faz parte do empreendedorismo, né? Você tem que conseguir filtrar o que é uma boa ideia, o que não é, o que é viável, o que não. Mas tá aberto, né? Sim. E a pessoa que faz parte dessa decisão, às vezes o funcionário, não, deu uma ideia lá, pegaram e deu certo.
por esse ser bem mais valorizado, com certeza, né? Você falou que morou também um tempo na Indonésia, né? Como é Sim. que é lá? Eu não sei, é um país que eu não tenho ideia de como que é o comércio. É que a gente não tem... A minha sensação da Indonésia, posso estar totalmente errado, é que parece a Índia, assim, o trânsito, quando eu penso nisso, parece... É tipo uma loucura lá também, ou é mais organizado? Na minha cabeça vem Bali, né? Praia muito bonita, prata de Bali. Isso aí. Tatuagem. Não, então, na verdade, a parte da Indonésia, que eu fiquei lá 4 meses, essa de fato, assim, foi férias, né? Praia. Não teve trabalho, né? Praia, né? Gosto de surfar, né? Então, meu Deus, foi o sonho do sonho, assim, pra alguém que gosta de surfar. Mas a Indonésia, ela é um país... Isso foi muito interessante sobre a minha visão de vida também. Então, qual que é a da Indonésia? A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, numericamente, né? Então, cara, é mais populoso que o Brasil. Não, Bali tem. Curiosamente, dentro da Indonésia, é o maior país muçulmano do mundo, é regido por leis ligadas, né, ao Islã, né? Lá é monarquia? Bem firme. Não é bem monarquia. Não, lá não é monarquia, não. Tem presidente e tudo. Só que é bem pulso firme. Por exemplo, porte de drogas é pena de morte e não tem alívio. Foi lá que teve um brasileiro. Exatamente. Já foram 2 brasileiros já, né? Então é um país, assim, com um punho muito firme, né? E bem rígido. A ilha de Bali, em especial, ela é uma exceção dentro da Indonésia. Sobre qual ótica? Ela é uma mistura do hinduísmo, que veio da Índia, por isso que a gente está certo isso, com uma cultura local. Então a ilha de Bali, mesmo assim dentro da Indonésia, eu viajei um pouquinho pela Indonésia como um todo, ela é bem diferente, né? E até o destino mais famoso, né? Lá, e foi lá também onde eu passei a maior parte do tempo, né? Mas é uma coisa muito interessante lá sobre, assim, o que você consegue ver lá. Você vê grandes investidores de fora atuando no país, principalmente em Bali. Então, desde restaurantes e coisas assim, até resorts. Então, é um ambiente muito curioso. Você tem aquele resort onde, poxa, você entrar no resort com o teu carro, os caras paravam e passavam um espelho embaixo do carro, pediam para abrir capô para ver se não tem bomba, sabe? Que era um resort paradisíaco, cobrando um valor astronômico em euros, né? Até pousadas baratas, porque a moeda do país é desvalorizada. Mas é legal de ver sobre a ótica, assim, de comércio, é que... eles têm que hoje em dia me fez aprender a negociar um pouco. Eles têm aquela brincadeira, né? Você chega num lugar lá, pede uma camiseta, o cara vai falar, custa R$100 a camiseta. Aí você vai olhar pra ele e vai falar, cara, pago 10, né? E o cara fala, não, então 80. E você vai nisso até fechar o preço real da camiseta. R$5. Nada, tipo, vai sair pelos 30, cara, é tipo vendedor de rede, então. É tipo vendedor de rede, exatamente. Uma rede, daí você chega, pô, cara... verdade. Exatamente. Não vou querer. Amigo, faça por 150. Cara, exatamente. não tem. É tipo faça no por Paraguai, 100. né? Não tem. Cara, eu tenho vintão no bolso. Fecha, dá. E o legal é assim, ó, daí eles têm um código, que eu acho que é um código até de cavalheirismo dos negócios, que é o seguinte: se você negociar e ele chegar no preço que você ofereceu, você tem que levar. Entendeu? Eles têm isso bem forte. Então, por exemplo, aprendi isso na prática. Lá um dia o cara chegou no preço lá, só que eu nem queria muito, tava mais brincando na negociação. O cara ficou bravo, falou, cara, eu cheguei no teu preço, você tem que levar o produto. E isso depois nos negócios é um pouco assim também, né? Sim. Poxa, se você engajou, né? Estamos negociando e você fez o parte, eu acho que é até uma questão de honra, de cavalheirismo você cumprir. Então essa é uma das lições que eu aprendi lá, um pouco básico nessa negociação, né? Isso que eu ia falar. Você foi lá para passar férias, né? Para descansar. E mesmo assim, todo o entorno fez com que você aprendesse algumas lições que são muito importantes hoje nas negociações da tua empresa, né? Com certeza. E a parte, o que você sentiu de empreendedorismo lá é muito diferente daqui, deve ser, né? Na Indonésia, assim. É mais turístico. É mais voltado ao turismo, de modo... A parte que eu... É que assim... De Bali, né? De Bali, né? Falando Bali ali, que fiquei mais tempo. Então, tem a parte forte do turismo, voltado ao turista que vai lá também. Mas eles têm uma parte de exportação, que é o que você falou um pouco. As pratinhas que saem de lá, estátua, decoração, eles têm uma indústria artesanal bem muito intensa. Muito forte lá, né? Muito forte. Trabalho manual, né? Muito forte, né? Foi lá que eu vi, cara, uma reportagem uma vez, os caras fazendo porta. Exatamente. Estátua, mas tipo em porta Ubud. Gigante, né? Gigantesca no negocinho tudo lá. Talhadinho na talhadinho. Mão. Você visita, isso é uma parte central de Bali, chamada Ubud, né? E lá eles têm todo esse trabalho manual. Então tem muito exportador, né?
que vai pra lá e compra. Teve amigo meu que foi, cara, encheu um container e trouxe pra decorar a casa, sabe? E Mas tem que comprar lá. Se chegar aqui, lá, você é estratosférico já o valor. é caro, né? Lá também. Lá, vamos falar a verdade, né? Depende um pouco da nossa cotação da nossa moeda, né? Hoje em dia, claro que tá bem mais fraco. Mas, assim, lá no local não é tão caro, não. Sabe? O Caro é caro o transporte, Eu diria, o caro é a custo parte, daqui. é a parte de importação tributária, né? O transporte, curiosamente, cara, é barato você trazer um container da China ou de lá pra cá, né? Um container inteiro, agora eu não sei como tá atualizado, mas deve estar em torno de $1.000. Você traz um Resumindo, quando container. chega aqui, dá pra comprar umas 4 lá. Com certeza, com certeza, né? Mas então, assim, ele tem esses negócios, tem essa parte bem forte ali, né? Com o lidado, que se liga essa coisa da exportação e a parte do turismo, que é muito forte mesmo, né? Um dos destinos aí, tem muito europeu, tem muito intercâmbio com universidades da Europa, com a Universidade de Bali, então, sabe? É uma coisa bem forte. E a Austrália também, né? Pô, da Austrália é um pulo, né? Então, apesar de a Austrália ser um país pouco populoso, né? A Austrália tem 30 milhões de habitantes. Cara, o Mas tamanho é do grande, Brasil, exatamente, Da né? São Paulo e mais algumas cidades. né? Alguma coisa num país do tamanho do Brasil, praticamente, né? Mas eles vão muito pra Indonésia, né? Eles têm ali um voo, é muito próximo, então você... Parece um distrito australiano, quase. Como que a Austrália ficou onde lá? Na Austrália eu fiquei mais tempo na Gold Coast, né? Gold Coast. Fiquei em Sydney um pouco, depois na Gold, né? Um dos grandes dilemas, uma das grandes dificuldades que eu diria assim, se alguém vai viajar e tal, é tentar também não cair na facilidade de você pegar e só se aproximar com o brasileiro, porque é natural. Você se sente mais em casa, você tem uma comunicação mais fácil, tudo, né? Mas, claro, fiz grandes amizades até hoje com muitos brasileiros, né? Assim. Mas também foi muito legal que eu vivi numa casa com o pessoal da Nova Zelândia. Então você muda um pouco a tua forma, porque daí você consegue conviver e enxergar como é que a outra cultura vê. Você não se perde eu tô na Austrália, mas só falo com brasileiro, só falo em português, né? Daí não vai Aí mudar você muita também coisa. perde muita coisa, né? E daí você voltou pro Brasil. Um ano foi esses 3 países. Esses 3 países, basicamente. né? Alemanha. Alemanha, claro, na Europa, Na eu Europa viajei inteira ali, ali, né? Sim. Aí foi Austrália, daí foi Indonésia, África do Sul, mas foi bem rápido assim, que eu não queria ir embora da Indonésia por nada. Chegou a pensar, cara, será que eu vou ficar aqui agora? Foi. Eu Surfando? falo, esse foi o grande fazendo ponto. italiano, madeira? O italiano eu não cheguei, é o teste, né? Mas o surfando deu vontade. É que ali eu acho que foi o grande divisor. Então eu tinha dentro de mim aquela voz, né, do vontade de fazer alguma coisa, que é o do empreendedor ali, né? E tinha vontade de ficar lá, né? Só que também pesa amigos, família, toda essa realidade do Brasil, se sente em casa, né? É diferente um pouco, né? Aí acabei querendo voltar e falei, não, vou continuar a Universidade de Direito, que eu tinha trancado. Me formo e depois eu vejo o que eu faço, né? Mais ou menos essa história, né? Não passava pela cabeça cerveja, nada, só de tomar. Não, só de tomar. Isso era a única coisa. Eu gostava de tomar cerveja diferente. Então, naquela época, eu já tinha a coleção de rótulo. Tá, Ia, tomava cerveja no lugar. E esses lugares aí que você visitou, você tomava cerveja, gostava de cerveja? Sim. Indonésia, como que é de cerveja? Já tinha cerveja artesanal, assim... Olha, vamos dizer, cerveja artesanal na Alemanha, a verdade é que eternamente, né? Eternamente. Sempre foi, né? O berço, assim. Sim, é bem engraçado isso. Você vai conversar, por exemplo, eu já trabalhei numa cervejaria lá depois disso, né? Fiz um estágio numa cervejaria lá, uns 4 anos atrás, já 3 para 4 anos. E eu fui falar com eles disso, do movimento da cerveja artesanal, das cervejarias pequenas. Aí, conversando com o dono da fábrica lá, ele falou, cara, aqui, na verdade, sempre foi assim desde a Idade Média. Tipo, cara, a nossa cidade aqui tem 6 cervejarias pequenas, que tem 300 anos, 400 anos, 500 anos, né? Então, tipo, lá não teve isso porque sempre teve, né? Sim. A Austrália daí já tinha também bastante cervejarias menores. Tinha até uma coisa que a gente fazia lá, que era um bar já que você ia guardando as long necks e você ia lá e escolhia uma receita de uma cerveja que você gostava, os caras faziam pra você e vazavam nas suas garrafas. Então a gente fazia isso em casa, ficava até mais barato, a gente ficava guardando as long necks, levava lá, participava da produção, assim, né? Porra. E eles faziam. E, pô, isso, cara, estamos falando de 2008, Essa primeira viagem. Essa viagem, Nessa viagem... Aí começou a 2008. interessar por... Aí ali já começou a puxar um pouco mais, né? E quando eu voltei pro Brasil, daí eu lembro, assim, você não tinha muitas opções, né? Em Curitiba, por exemplo, tinha um restaurante, que era o Schimmel, que tinha Chopp Weiss, né? E Chopp Pilsen, que ele ia buscar em Blumenau. Nossa, cara, mas isso em que ano?
Isso em 2009, daí 2010 ali, sabe? E tinha a Bierhof, que tinha um brew pub, né? No Shopping Estação, que eram os 2 lugares que a gente ia pra tomar cerveja diferente, e só, né? Então, bem curioso, assim, né? Só voltando pra viagem um pouco. Ele quer saber da Indonésia, né? Daqui uma semana tá tudo a passagem comprada ali. E ir pra Bali. Cara, acho que eu ir pra comprar uma prancha e ir pra Bali. Não, Comprar uma entalhadeirinha. Como que é a parte de cerveja, tipo Bali, assim, tem ou não tem? Bali tem. Você tem alguma coisa importada e você tem uma cerveja importado, mas local. Local, assim? Tem local. Uma chamada Bintang, né? Que é uma estrela, inclusive significa estrela em indonésio, né? E é uma cerveja que em todo lugar você vai encontrar a Bintang, né? Tanto que é comum você ver a galera volta de Bali com camiseta, a camiseta da Bintang. É a marca da cerveja local, né? E eles têm costume de beber normal. Bebem. Eles, em Bali, né? O resto ali bebe, tem um consumo de álcool muito menor, porque né, dentro da cultura islâmica é um pouco diferente, né? Mas assim, em Bali o pessoal consome bastante cerveja. E eles consomem muito um araque deles, só que não é aquele araque com anis que a gente conhece, né? É um araque, parece um destilado forte, assim, ele tem mais um gosto de uma... Eu diria uma vodka mesmo, assim. Que é um fermentado de grãos também, só que não tem a puxada do anis. Que eles ficam fazendo drink, uns aquarinhos, assim, uma coisa assim, né? E a cerveja era mais... Um pilsen bem leve, bem né? calor, bem tipo pilsen... Nem sei se puro malte ou não, né? Daí não é mais pilsen, mas enfim, uma cerveja lager bem leve, bem tranquilinha. Assim. Quando você foi pra Alemanha, lá eles têm, não sei, aí você vai talvez me corrigir, mas aqui no Brasil talvez a gente tenha a impressão de que eles não bebem cerveja normalmente gelada, assim, né? Mas a temperatura ambiente. É o tipo de cerveja ou tipo, como lá é gelado, eles... É assim, ó, Gustavinho. Na verdade, eles refrigeram a cerveja? Sim. Mas é muito comum também você tá lá, o cara pegar a cerveja no temperatura ambiente e abrir e tomar, né? Eu brinco, é uma coisa de costume também. Assim como você, às vezes, não toma um vinho tinto gelado, você acostuma com aquele paladar, né? Você pode acostumar com a cerveja. Porque o que acontece? O gelado demais, na verdade, o que ele faz? Ele amortece, né? Ele amortece as tuas papilas gustativas, né? Todas elas. Ele vai diminuir a evaporação de aromas, né? Então, você vai sentir menos o sabor. É óbvio que num país tropical, ou no calor escaldante, você quer a cerveja mais gelada, porque você quer diminuir a temperatura do radiador, né? Sim. Você, né? É totalmente outra proposta, né? É igual você sentar na praia, no sol, e falar, cara, vou tomar um whisky cowboy aqui. Não vai rolar. Totalmente diferente, né? Do que você num dia de frio aqui em União, com 0 graus, tomar um whiskyzinho cowboy ali, puta, né? Então, acho que junta os dois um pouco. O cultural, mas a condição climática também. E, de modo geral, a qualidade das cervejas, né? Tá, daí você... Tem mais uma pergunta, viagem? Eu da Indonésia já deu boa. Eu ia perguntar das empresas, daí ele... Mas não, queria saber da viagem lá. Então, você falou que estava lidando com importação, daí fez a fábrica de baterias. Uma pergunta. A margem é muito pequena nessa, que nem essa importação de baterias e tal, porque assim, você fica muito à mercê de dólar e de uma canetada de alguém que falha a partir, por exemplo, não sei, alguns estados, o governador pode lá taxar de 10% para 17%, por exemplo, o custo daquilo que se torna inviável. Sim. Então, uma empresa que é extremamente lucrativa pode do dia para a noite também não ser mais, né? Exatamente. Por causa da decisão... Por isso que alguns fatores foram fazendo a margem diminuir e você resolveu vender a empresa. Exatamente. Você quer ver, assim, ó, os grandes lições da primeira empresa, que foi essa empresa de importação, né? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa é um grande dilema. Né? É um grande problema. A gente não pensa que isso vai ser tão sério quando você não se envolve. E quando você tá na realidade, você vê assim, caramba, e agora, né? Então, o que acontecia? A gente tinha que... Eu ia encomendar uma carga, por exemplo, né? Lá pra produção na China. Mandava fazer, pagava uma parte e adiantava. Levava o tempo da produção, né? Beleza, produzia lá 60 dias. Terminava de pagar a carga quando embarcava no navio. Levava mais uns 20 dias pra chegar aqui. Nossa. Aí tinha mais o quê? Desembaraço aduaneiro, dependendo do canal que cai, né? Canal vermelho e tal, tem vistoria física, não tem e tal, pra liberar. Mas vamos supor lá, uma semana que seja. Quando eu chegava no meu barracão lá, eu já tinha... A minha despesa tava lá atrás já. Lá atrás. Né?
E na hora da também do desembaraço aduaneiro, pagamento de impostos, né? Então adiantei tudo. Beleza. Parti para venda pro final. Vendia pro final, 30, 60, 90. E aí também entra um grande ponto que eu acho que é uma das coisas que atrapalha muito as empresas no Brasil. Um dos pontos, né? Substituição tributária. Ia vender para outro estado, eu tinha que adiantar, basicamente, o imposto para conseguir fazer o frete andar. Então aí, quando isso casava junto com a inadimplência, por exemplo, eu já tinha adiantado o imposto do cara, do ICMS. Vendia carga, ia receber em 30, 60, 90, e às vezes o cara atrasava o pagamento ou não pagava. O fluxo... Nossa, morria o teu fluxo. Me deu dor de barriga só de pensar nisso daí. Imagina você ter que pagar 60 dias depois recebe o produto, daí você vende 30, 60 e 90. Isso, e adianta o imposto ainda do ICMS. É que nem você, né? Às vezes tem que pagar uma carga de algum produto. E daí lá, exemplo. Vem lá do Nordeste, do Norte, né? Do Pará, tem que pagar totalmente adiantado. E aqui eu vou diluindo. Exatamente. Aí o que acontece? Ali vendendo. O teu fluxo, né? Aí de repente você chega numa situação, isso aconteceu lá, né? Você tava lá, caramba, e agora? Eu preciso pagar uma carga nova lá. Um container. E aí? Cadê meu dinheiro? Onde é que tá isso aqui? Putz, não, tá em boleto para receber. Tá em imposto que eu já adiantei da substituição tributária. Tá em estoque, tá nisso. Então, essa acho que foi a grande lição desse primeiro negócio. Foi assim, o fluxo de caixa, né, para um empreendedor, ele é um divisor de águas. A empresa pode gerar lucro, ela pode ser mas enfim, o lucro não aparece. Mas ele não aparece. Porque aí o que às vezes acontecia? Ainda mais se você tá querendo crescer ou comprando mais carga e tal. Exatamente, que era o caso, né? Vai diminuindo quando você vê. Exatamente. Você vai ganhando dinheiro, mas o dinheiro não tá na tua mão. E aí você precisa às vezes fazer o quê? Putz, eu preciso... Então agora eu tenho que pagar essa nova carga aqui, eu não tenho o que fazer, vou trocar boleto. Você aperta a tua margem. Né? Então é uma coisa que o fluxo de caixa, assim, né? O cara que já tá com uma empresa, ele tem que ser muito, muito... Regrado. Tem que ser uma coisa que é um ponto muito importante. Essa foi a grande lição, acho que, dessa primeira empresa. Eu acho que uma pessoa que esteja querendo fazer uma empresa, isso é um dos primeiros fatores que você tem que ver, né? Como que eu vou pagar? O meu fornecedor me dá margem de pagamento e prazo. E quando que eu vou receber, né? Exatamente. O problema é que quando começa uma empresa, sei lá, não sei se acho que 80% das novas empresas que vão se iniciando, cara, não dá bola muito pro fluxo de caixa. É meio que na loucura ali, né? O cara tem que montar. Eu não tinha nem ideia disso daí quando eu montei. O cara tem que montar com pouco dinheiro ali e fazer mágica. E eu entrei nessa empresa... tomara que dê certo. Do meu cunhado, né? Então ele tinha essa empresa, eu entrei de sócio com ele e tudo. Ele já tinha uma gestão, um empresário fenomenal. Um dia a gente já puxa ele pro podcast aqui. O cara tem uma história empreendedora que é surreal. Mas ele já tinha todo esse know-how. Só que daí o que aconteceu? Quando o dólar aumentou muito na época, aí ele apertou a margem suficiente. E aí, felizmente, teve uma empresa que se interessou na marca, porque a gente tava conseguindo vender já para lá uns 12 estados, já, tudo. E aí o cara quis comprar a marca, então foi um bom negócio, né? A gente acabou indo para essa parte ali, né? E a sequência de... Bom, daí a sequência, 2 grandes amigos, engenheiros recém-formados. Pô, Stefano, por que a gente não pensa numa coisa na área de construção civil? Vamos, né? A vozinha nunca descansa, né? Tamo dentro. Vamos que vamos. Deixa que eu faça a parte burocrática e, né? E financeiro e tudo. E vocês puxam a parte operacional. Aí veio talvez a grande segunda lição, que foi mão de obra, talvez. Porque a gente fez o quê? Junto com a importação, eu acabei trazendo um maquinário lá que fazia reboco de parede, adiantava, né? Você espirrava e tal. E era para ser bem produtivo. E aí é aquela coisa, né? Você cuidar com otimismo demais, né? Putz, essa maquininha aqui, cara, produção máxima, cara, rendimento gigantesco. Cara, beleza. Montamos o contrato ali, né? Bonitinho ali, saímos oferecer o produto. Aí a gente acabou indo pro interior de São Paulo e conseguiu fazer até um contrato com um monstro de uma construtora, né? MRV. Tamo feito, gigante, né? Gigante, né? O cara saíram de lá estourando champanhe. Foi bem, exatamente. Falou, agora sim, né? Já tava, né? Aí, de novo, é legal você ver como a prática, né? A gente tem que fazer planos, tem que fazer toda a parte de gestão, fazer Canva, fazer tudo aquela, né? Sim. Tudo aquilo lá, mas a prática, ela sempre te traz surpresas. A gente descobriu na prática que a máquina super inovadora... Não funciona. Até funcionava, mas os acabamentos levavam tanto tempo que a nossa produtividade era menor do que a gente tinha inicialmente calculado. E aí, com isso, o nosso rendimento era muito, muito
a gente precisou de contratar mão de obra para conseguir entregar e cumprir o contrato. E a gente entregou, cumpriu o contrato, tudo certo, mas o custo ficou astronômico, né? Essa empresa encerrou até rápido, assim, deve ter durado uns 10 meses, e com essa lição. Vocês foram do céu ao inferno, então. Do céu ao inferno. Na hora que conseguiu ali o contrato com a MRV, falou, putz, a maravilha, né? Mas... Cara, como é que pode, né? A gente fica tão animado com algum contrato e a prática, às vezes... Inviabiliza. Inviabiliza. Claro, né? Inocente, eu falo até hoje, né? Nós éramos em 4, né? E um pouco assim de inocência também, né? Você, claro, na hora que vai negociar com uma empresa muito grande, o ideal hoje em dia eu pensaria, né? Talvez fazer umas coisas menores primeiro, para daí você cair naquilo lá, né? Sim. A gente cavou uma mega de uma oportunidade, conseguiu ela, felizmente cumpriu com o contrato, tudo certo. Mas não conseguiu obter lucro, até pelo contrário, teve prejuízo, inclusive, né? E teve que ficar talvez pagando fosse uma menorzinha ali, já podia ter se pagado, talvez, ou um prejuízo, mas ia ser menor. Acho que com uma empresa grande dessa, o contrato precisa ser à risca, né? Senão as multas exatamente. Tentaram foi pegar pequeno, né? Tentaram pegar um tubarão com uma varinha e... Foi isso mesmo. A varinha aguentou até, mas depois o braço não aguentou, foi mais ou menos isso. Largamos bets, assim, né? E aí... Boa essa cerveja, né? Ela é pegada, né? Tá né? beirando ali, se fosse um uísque, tava quase mesmo. E daí a outra foi um ramo que você até já teve, né, Gustavinho? Que foi a coisa do posto de gasolina, né? Sim. Aí o meu cunhado também, ele tinha um conhecido dele, um amigo dele, que tinha uma rede e tava querendo expandir pra Santa Catarina, né? Então, falou... Chamou o Stefan. Precisamos de alguém pra tocar lá. Daí eu falei, putz, a venda final, vamos aí, né? Aí fui pra lá, né? Fui morar em Florianópolis, né? E essa foi a primeira experiência com varejo mesmo, assim, né? Eu sendo, enfim, sócio da empresa e com venda com final. E eu, curiosamente, gostei muito mais de alguns pontos em especial. Quando você fornece para empresas, você não tem um contato com o cliente que é vamos dizer, o objetivo final, você acho que perde algumas coisas, pelo menos assim. Eu gosto muito de conversar, acho bacana você ter o contato, ter o feedback direto com o cara, se o cara tá gostando ou não. E aí, nessa experiência, foi uma coisa interessante com relação a isso, né? Então, tinha um contato com o cliente final, conseguia ir lá na bomba mesmo. Tava tudo certo, não tava? Aquele contato mais humano, assim, né? Exatamente, Tutu. É uma coisa mais humana, assim, e isso eu gostei muito, assim, né? Também foi uma coisa interessante lá, né? A gente pegou um posto que estava fechado há bastante tempo, começou a trabalhar ele, toda a parte de marketing, de tudo, foi trabalhando isso, até aumentar as vendas, né? Só que, curiosamente, na época, nem sei como é que tá hoje, isso ainda os caras falavam, eu lembro que conversava com gente que tinha posto, até um dos sócios, eu falava, olha, o foco tem que ser 200 mil litros de combustível por mês para mais. Abaixo disso pode ser muito caro, né, e tal. Quando eu tinha posto, a gente tinha feito um break-even de 95 a 105 mil litros. Uhum. E daí a conveniência é o que, tipo... que era o que dava, que sobrava de lucro. Só que se você vende 200 mil com uma margem igual... Exatamente. Aí o negócio começa a ficar interessante, né? É o foco, né? Ali é o foco, né? E aí lá o aluguel era caro. Então eu lembro que um dos sócios que tinha outros postos, ele falou, o nosso ponto aqui tem que ser 200 mil. E daí a gente veio subindo eles, né? E putz, ele não conseguiu atingir isso ali e tal. E ali a região que tava, né? Era uma região que tinha muita... uma coisa boa, né? Mas muita guerra de preço, tudo. E aquele posto, a gente foi um pouco audaz, né? Ele era um posto que tinha fechado porque ele tinha tido um escândalo grande com a adulteração de combustível, né? Então a gente pegou ele sabendo disso. Falando, vamos repaginar e mostrar a nova gerência e tudo. Mas curiosamente... não conseguiu ter força pra conseguir virar isso. Tivesse talvez mais capital, né? Ele fica a questão do costume ali do cara, não Exatamente. Ele não conseguiu quebrar essa barreira. Fez parcerias com empresas, buscou alternativas. Foi legal porque treinou muito essa visão de... Quando você tem uma situação, você abrir o leque com frentes diferentes. A gente aumentou um monte as vendas, saiu lá do zero e foi até 150 mil litros por mês lá, mas não conseguia passar disso depois, né? E aí, curiosamente, o sócio majoritário lá, que tinha essa parte lá, já estava em negociação com alguns outros postos e a gente acabou perguntando se queria mudar, vender. Vendemos, né? Mas daí já juntou um pouco isso, né? Opa, pera um pouco, varejo é legal, a conveniência é muito legal, já curti mais. Fluxo de caixa juntando. aqui. Exato, uma pincelada. Cada empresa deixou mais completo, né? Exatamente, né?
O surf na Indonésia. Surf na Indonésia, um pouco manter a cabeça no lugar. Esse daí. Pô, essa é a doença pior que empreendedorismo, acho que é surf. E, enfim, daí depois disso começou a... Em paralelo eu já fazia daí, né? Porque a cerveja, né? Da onde surgiu isso? Aí em paralelo tinha fazer cerveja em casa, né? Ah, você fazia nas panelas lá e tal. Panela mesmo, fogão e tal, né? O mesmo amigo engenheiro elétrico lá da empresa, né? De construção civil. Não, vamos fazer um projeto automatizado. Nossa, já começamos lá, né? Peça daqui, vai pra lá e tal. E brincadeira, tudo em casa, né? E aí começa pera um pouco, será que não vale a pena transformar isso em um negócio? Aí, toda a bagagem das empresas anteriores, a gente fez um planejamento bem certinho. Aí vocês já montaram a empresa já estruturada. Estruturado, né? Engraçado como é isso, né? Olha quantas empresas trabalhou, desde funcionário até como dono ali. Cada uma teria uma bagagem a mais pra estruturar um negócio. E assim, né, Tutu, você tem que... Eu acho que é grande ponto, queira ou não queira, onde você estiver, né? Você pode ficar aprendendo constantemente. Sim. Então, você tem que estar aberto a isso e entender que, assim... se você estiver aberto, você vai ficar aprendendo sempre. Então, eu brinco, até uma postura bacana de um chefe teu. Cara, aquela postura, se um dia você tiver o teu negócio, você vai poder repetir. Uma postura ruim de um chefe teu, ela também é positiva. Porque você vai fazer, putz, isso aqui eu não vou poder fazer. Não, você aprendeu com o erro dele, às vezes. Exatamente, né? O negócio, acho que é interessante qualquer erro, cara. Repensar em qualquer situação, você repensa com o aprendizado, não. Cara, exatamente. Será que eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso? Isso é um exemplo seguir ou não seguir? E um exemplo bom, quando a gente falou do chefe, quando você pega o exemplo de uma pessoa ou de uma empresa, aquela empresa quebrou. É muito melhor você pegar o exemplo dele do que ser você não... Do que ser você, né? Melhor. É. Primeiro que uma empresa que, dá muito certo no começo e bomba muito gigantescamente, às vezes o tombo é Sim. Voltando na viagem, como que era essa relação de chefe e funcionário nos outros países que você via? Olha, mais leve ou mais pressão? Depende do lugar que eu trabalhei, né? Então, na Austrália eu trabalhei em 2 lugares, um deles era mais pressão e o outro era mais leve. Então, assim, ditava muito a postura mesmo do... Então, acho que é em tudo o mesmo lugar, eu acho que tudo mesmo lugar. Não é uma cultura, às vezes, né? Eu acho que o dono tem um perfil e vai seguir o perfil do dono, né? Que nem aqui, cada perfil de um dono é diferente, cara. Sim, claro que é importante você, se um dia você vai querer coordenar uma equipe, né? Seja tendo a tua empresa como empreendedor ou não, você entender que a liderança tem os seus pontos e tem as suas formas, né? Isso eu trago até coisa do quartel, né? Que também tem uma boa pincelada que me puxa de lá, né? Por exemplo, é um ambiente extremamente rígido. Eu gostava de trabalhar? Gostava. Mas, obviamente, eu hoje em dia opto por gerar nas minhas empresas um ambiente mais descontraído. Sim. Por quê? Eu acho que para a finalidade o qual eu estou inserido é melhor. A finalidade do batalhão é bélica, né? Sim, a nossa... precisa, né, daquele... Exatamente, precisa daquela postura, daquela rigidez, né? Mas no ambiente que a gente está, que é servir as pessoas, poxa, eu preciso que a minha equipe esteja feliz no lugar e isso é melhor para elas mesmo, né? Porque elas vão transmitir felicidade e vão para casa mais felizes, né? Daí você tem um chicote lá na tua sala, né? E assim, só que isso também não se confunde com falta de firmeza e liderança, né? Sim. É que nem o que você falou, o ponto que nem a gente não produz, mas oferece entretenimento. Exemplo, exatamente. Restaurante... Tal, o pessoal vai lá pra se divertir. Eu sempre falo bastante pelo funcionário o seguinte: os vendedores lá do Soy, aqueles que, o cara vem aqui pra chupar um sorvete. Sorvete, cara, é felicidade em forma de bola. Sim, gelada. Tipo gelada. Cerveja, mas sim. É verdade. E, cara, imagina se a pessoa chega lá e você tá triste, mal-humorado. Pô, a pessoa, às vezes ela vai... Ou ela vai chupar um sorvete lá, com a bebida, a mesma coisa. Ou eu tive um dia bom, hoje merece um sorvetinho. Ou, meu dia foi uma bosta, merece um sorvete. Tudo é desculpa pra sorvete. E também sorvete é a mesma coisa. Então você tem que abordar essa pessoa feliz, cara, de um modo que ela se sinta bem. Às vezes ela tá feliz, ela se sinta mais feliz, às vezes ela tá triste, se sentir melhor, né? Melhor. Deixar como válvula de escape também pra pessoa. E daí vem essa né? questão. Se você for totalmente rígido
e com xingamento, sei lá, com os colaboradores, cara, essa energia vai passar pro cliente. Exatamente. E por isso que tem que ser um negócio um pouco... Ser firme e tal, mas ser essa cultura um pouco mais Flexível, né? flexível, assim, né? Maleável. E você sabe que eu acho que o atender as pessoas, eu acho muito legal, porque é a oportunidade que você tem de melhorar o dia do próximo, cara, de um desconhecido. E é isso, o cara entrou ali, você tem a chance de fazer, se o dia dele for ruim, ser melhor. Você vai atender o cara bem, vai ser gentil com ele, tudo, e aquilo vai dar uma melhorada no dia dele. E se ele estiver num dia bom, vai ser um dia melhor ainda, né? Então isso é uma coisa muito legal do contato com a pessoa final. Eu acho isso, assim, eu acho que, sinceramente, eu acredito muito que se todo mundo ajudasse só quem tá em volta, sabe? Melhorasse o dia de quem tá em volta, isso é um ciclo virtuoso, né? Então, se eu melhora o dia do Gustavinho, melhora o teu, você melhora o Alexandre, assim vai, né? Então, tipo, você vai ter uma sociedade inteira melhor, só que não teve que alguém mudar tudo, ele mudou o mundo em volta. Então, isso é muito legal do atendimento, né? Dessa oportunidade que dá, né? Você muda o mundo começando Mudar ao teu redor, teu né? redor. E seja isso, na verdade, não só na relação comercial, mas até em casa, né? Eu vi uma vez um estudo que foi feito, acho que ao longo de 22 anos. Eu vi numa palestra, então eu não vou dar 100% de certeza mas era mais ou menos assim. Foi feito nos Estados Unidos. E uma pessoa que tinha depressão, ela irradiava a depressão por 2 quarteirões. E uma pessoa feliz, que estava muito feliz, ela conseguia irradiar a felicidade dela por 4. Então, que nem você falou, né? Você tem que irradiar aquilo ao teu redor e as outras pessoas vão espalhando. E se você acaba também... De uma forma positiva, né? De uma forma positiva. Se você acaba tendo muito estresse, muita coisa, você também passa, né? Que nem ele falou pro cliente. É verdade. E aí... legal esse estudo aí, vou atrás. Legal, veja. Massa, mas procurar. Cara, eu tava pensando aqui, tem um estudo que eu vi, cara, até num curso do Paulo Vieira. É esse daí? Tá, e também se viu da caneta? Sim. Qual que era o da caneta? Você coloca a caneta aqui e daí você tem que deixar a caneta aqui e você sorrir. E daí isso O que acontecia? Você tem que deixar isso por 3 minutos, por algum tempo. E isso eleva os teus níveis de hormônios da felicidade, hormônios não sei o quê. E o teu dia melhora. Veja, era uma coisa pessoa... assim, ó, um grupo segurava a caneta aqui. E o outro... Não, o outro era pra... Não segurava. Não, era pra deixar brabo. Não segurava e o outro aqui embaixo. Não, o outro aqui embaixo, acho. Sim, mas eram 3. Era o normal. O pra cima e o pra baixo. E daí um ficava uma cara meio triste, o outro o que tava sempre sorrindo. E um que tava... O que sempre tava sorrindo... Elevava os hormônios. Elevava os hormônios e tal. Os níveis de felicidade e tal. Uma coisa que eu ia perguntar. Depois que vocês criaram esse protótipo de máquina que vocês estavam vendo com o engenheiro elétrico, qual foi o próximo passo? Veja que interessante. Na verdade, tem um detalhe ali no caminho. A gente estava indo totalmente para o ramo de fabricação, né? Putz, a fabricação é um encanto à parte, né? Um mundo de variáveis. Então, a gente montou uma plantinha pequena, com um valor ainda tranquilo, assim, né? Que era entre uma brincadeira e uma coisa mais séria, assim. Testando, né? Testando, exatamente, né? Mas já seria capaz de produzir um pouco mais e tal. Aí a gente fez o quê? Não, vamos fazer um estudo financeiro mesmo, né? Então, fez um estudo financeiro e começou a dar uma pesquisada no mercado para ver como que estaria esse mercado dali a um tempo. Ou seja, visitar cervejarias, né? Começar a visitar a cervejaria, ver como é que o pessoal estava investindo e tal. Isso foi antes do... Antes do Growlers, antes dessa história toda. Tá, mas antes de estourar as cervejarias artesanais ou não? Olha, já tava começando, não tinha tanto, mas foi, assim, tava no início, a onda já tinha iniciado, né? Tanto que eu entrei, daí, já na sequência, eu entrei numa pós-graduação em cerveja, né? Gestão e Tecnologia da Cerveja, na Universidade Positivo, né? 2 anos. Fiz o sommelier de cerveja e já emendei essa pós, né? E aí, nessa história aí, a gente chegou à conclusão, olhando números depois e avaliando com o mercado um pouco, que a produção em si, naquele momento, tinha uma gestão de risco não favorável. Porque tinha muita gente entrando no mercado com muito capital. Cara, a gente visitou a cervejaria
Eu brinco com o Rod dos reis da soja do norte, lá do Paraná. Os caras assim, pô, legal esse negócio de cervejaria, 5 milhões. Pô, vou montar a minha aqui. Sabe? Tipo, o cara tirou do bolso, sabe? E é caro a maquinária de cerveja. Inox, né? Tipo, a planta de fábrica é cara. Aí a gente ficou num dilema um pouco assim, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Juntando todas as experiências depois, a gente falou, não, então vamos pra venda final. Produção, produz e vende pro final. Absorve as margens, podemos vender menos, viabiliza o negócio. Nisso o Rodrigo, que era de Londrina, né? Rodrigo Palma, voltou pra Londrina e falou, cara, eu vou estruturar um bar. E eu falei, beleza, eu fico na planta de fábrica, produzo, mando pra você. Aí ele foi pra lá e ele estruturou essa ideia inicial do nome. O nome Growlers Club, o primeiro bar foi ele que fez. Eu dei uma mão no que eu podia. Ele é um engenheiro elétrico junto com o irmão dele. Em Londrina. Em Londrina. E você que fazia a produção daí? E eu fiquei na produção da fábrica. Onde a produção era em Curitiba? Era em Curitiba. Eu ficava na produção da fábrica, mandava pra lá. O Rodrigo montou a parte de hardware, né? Ele é formado nessa questão de parte eletrônica, né, toda. E o irmão dele é programador, então ele montou a parte do software. E primeiro modelo, né? Tava um monte de problema, claro, né? Protótipo e tal, e vai. Eu ajudei ele no que podia, a gente foi na inauguração, atendi cliente final, falava de cerveja, aquela brincadeira. Quando tinha evento lá, ia pra lá, ficava lá, né? Vendia um chopp, tomava um quase naquele começo, né? Empolgação ali de evento, né, e tal. Então foi esse início. Já assim. Fizeram vários tipos de chopp, já começaram... A gente já tinha vários tipos, servia, ele já vendia de outros lugares também, né? Hoje eles trabalham com chopp próprios também e de outras cervejarias. Aquela época também? Aquela época também. Só que, curiosamente, Tutuia, teve um divisor de águas ali que, felizmente, fez com que eu até viesse pra União na época. Que foi o seguinte, uma fábrica de Londrina que a gente comprava, um dia a gente apresentou lá uma receita pra eles e, cara, os caras conseguiam entregar pra gente num custo melhor do que a gente conseguia produzir. Por causa do volume de venda. Cerveja cigana que chama, né? Exatamente. Por causa do volume de venda, de compra deles de insumos e por causa de um cálculo que é de equipamento parado. Os caras, eles tinham um espaço tempo ocioso no equipamento deles. Só pra explicar, então, a cerveja cigana é a cervejaria, tem a cervejaria dela, produz chopp, mas às vezes fica um tempo ocioso. Ela pega, você vai lá com a tua receita, a tua marca. Eles fazem a receita na fábrica deles, produzem e colocam o teu rótulo. Exatamente. Só tenho uma dúvida. Essa receita, ela é, tipo, patenteada por vocês e tudo? Ou eles têm o direito de vender com o rótulo deles? Curiosamente, Gustavinho, isso depende muito do contrato que você faz. Mas a verdade é a seguinte, o mundo das receitas de cerveja, ele... não é tão secreto quanto a gente imagina, né? É só a Coca-Cola que é secreto. Exatamente, não é uma coisa tanto assim, né? Por exemplo, você tem grandes cervejarias que são referências, né? A Brewdog, por exemplo, que, cara, você entra no site deles, eles têm todas as receitas deles lá. Então, que né? interessante, com gramagem, tudo? Sim, com gramagem e tudo. Claro, o processo de conhecer o teu equipamento, fazer uma fermentação no teu equipamento bem afinada com a realidade dele, esses processos vão influenciar muito mais do que propriamente tantos quilos de tal malte, tantos de tal, tantos de tal. O know-how do cervejeiro, no caso. Exatamente, do processo, né? E a gestão desse processo e o conhecimento do teu equipamento também, né? Hoje sim, dentro de uma fábrica, quanto que você acha que... de uma fábrica artesanal, quanto que é cervejeiro que se chama? Mestre cervejeiro. Mestre cervejeiro. Quanto que ele influencia no processo? Eu diria que influencia muito. Vamos dizer assim, se a receita já estiver pronta, ele ainda se influencia bastante no processo? Influencia bastante, porque vai depender, vão surgir... a produção da cerveja ela é uma coisa muito interessante, porque ela junta biologia, ela junta química, né? E a biologia... ela é uma coisa bem mágica, né? Ela tem variáveis que, poxa, já conto um pouco da fábrica que eu estagiei na Alemanha. Cara, o procedimento dos caras de controle era surreal, né? E mesmo assim você tinha lotes com um off-flavor, né? Um aroma não desejado, sabe? Então, nessas situações, um grande mestre cervejeiro, ele vai identificar isso, mesmo que aquela receita tenha sido seguida a risco. No meio, às vezes, no meio, ele vai fazer uma prova no meio e vai falar, opa, tá alguma coisa errada aqui. Entendi. E a gente vai ter que corrigir isso assim, para tentar minimizar. Exatamente. Então ele vai ter uma surpresa. O cara vai tem que ser penteado, pá. O cara tem que ter um nível de conhecimento alto. A gente nem imagina, mas, por exemplo, uma das professoras na pós-graduação de cerveja tinha doutorado em levedura, que é o fermento utilizado na cerveja. Então,
Caramba, é um dos ingredientes. Ela tinha um doutorado naquilo. Então, sabe? É um nível de conhecimento muito aprofundado. Muito amplo, tudo, né? Muito amplo. Tanto que ela prestava consultoria para fábricas. Pode nisso. correr qualquer erro, qualquer coisinha ela já vai saber que... Sim. Como corrigir. Ou assim, muitas acontecem erros que você não consegue corrigir totalmente. Mas, opa, eu fiz uma produção que a cerveja ficou com um aroma demais assim. Uma com menos, eu vou misturar as duas fazendo um blend pra atingir um padrão limiar. Mas né? aposto que já rolou de uma cerveja tá lá, fizeram uma coisa errada, saiu uma forma errada, não é... Mas, pô, tá boa. Sim, com certeza. E em placa também. Por isso, assim, né? A gente do mundo de cerveja artesanal critica muito a Ambev, né? Tem esse bordão, né? Pô, isso é uma porcaria. Mas a verdade é a seguinte. A Ambev, ela tem uma escolha de segmentação de mercado. Ela opta por um produto. Um padrão nicho, tal, né? num nicho, num padrão tal, com uma precificação tal. Só que o que ela faz é fenomenal. Ela produz a mesma cerveja em fábricas diferentes. Cara, você como um cervejeiro artesanal em casa, você vai notar isso na pele. Você não consegue fazer duas receitas totalmente iguais. É. E os caras produzem milhões de receitas em dezenas de fábricas diferentes iguais. Milhões de litros iguais. Né? Claro, tem aquela discussão da água, né? O pessoal sempre falava antigamente influenciava. Mas hoje em dia, a Ambev, ela padroniza a água. Então, ela passa a água que entra por filtros, ela faz as medições químicas, Até faz a isso. correção da água para ter o padrão que ela quer e ela produz a mesma cerveja em vários lugares. Então, é uma excelência. Você né? como cervejeiro aí, cara, tem muita... Eu já escutei de várias ideias diferentes. A questão do que muita gente critica, a questão de cereais não maltados, milho e tal. Já escutei que, cerveja de milho, chá de milho. E já escutei também que, cara, faz parte e pode fazer muita cerveja boa de milho. Cara, a verdade é o seguinte, não tem problema nenhum você usar grãos não maltados. O único problema que existe é quando você classifica errado, sob uma ordem técnica. Minha visão, né, claro, né? Por exemplo, Pilsen. Você falar Pilsen puro malte, em qualquer lugar do mundo, é até esquisito. Porque dentro das regras, né, que regem internacionais, Pilsen tem que ser puro malte. O Brasil foi um lugar que mudou isso. O Brasil, ele começou a adicionar grãos não maltados na cerveja Pilsen dele. Na verdade, ela não é mais Pilsen. Ela é um outro estilo, chamado American Light Lager. Não é um problema. Mas a classificação tá errada. Sim. Então, na minha visão, bem olhando sobre essa ótica técnica, assim, esse é o único problema. Claro, uma cerveja com grãos não maltados vai ser mais suave? Vai. Mas se o cara tá no Rio de Janeiro a 45 graus e tal, Que é o quê? talvez Que é seja a cerveja perfeita. Né? Que eu vi que aí também o milho também, que falam, Aham. ele é feito pra deixar, tipo, vender mais em país tropical também. Sim. Que nem você falou, sol, calor, Rio de Janeiro. O cara chega lá e pegar uma stout que a gente tá tomando aqui. Sim. Já não desce. Não vai, né? E existe uma limitação, inclusive, de produção. Diz que o Brasil não conseguiria atender o consumo de cerveja caso toda a cerveja brasileira fosse por malte. A gente não tem cevada suficiente no país. Também deve ser por Entendeu? causa da nossa matéria-prima, milho. Tem bastante. Exatamente. Porque a cevada, ela é um grão, né? Enfim, uma planta muito mais complicada, né? Malte não é um grão, né? Isso é uma confusão que o pessoal faz, né? Malte é um processo, na verdade, que é de você basicamente pegar um grão, umedecer ele vai começar a germinar. Internamente ele vai começar a produzir umas enzimas que vão conseguir transformar carboidrato depois em açúcares, né? Ele produz essas enzimas. E quando ele começou a germinar, você vai secar ele. E você vai matar ele interrompendo esse processo. Então isso é o maltear um grão. Você pode fazer isso de trigo, você pode fazer isso de cevada, né? O mais e a parte comum que é de vira cevada. álcool daí... É que o álcool aí, você na hora que eu faço o processo da abraçagem, eu vou ter moído sutilmente esses grãos e eu vou fazer com que todas essas enzimas e o carboidrato vá para o líquido, para o mosto, e essas enzimas vão quebrar esses caras em açúcares. E a levedura, que é um fermento, vai comer açúcar. Num primeiro momento, vai se reproduzir, utilizando o oxigênio que tem. Num segundo momento, ela vai ter restrição do oxigênio no ambiente e ela vai começar a mudar o metabolismo dela, produzindo 2 subprodutos. Um, inclusive, tóxico para ela e muito querido pelos humanos, que é o álcool.
e o CO2, né? Então, na verdade, a levedura, você vai, no processo de maltagem, né? Você vai maltear o grão, você vai criar a condição para que ele desenvolva açúcar, que é a comida da levedura, basicamente. E o CO2 isso. é o É gás. o que dá o gás, exatamente, né? Cara, que interessante, né? É muito legal, é muito legal. E daí, só voltando a... Quando vocês fizeram essa análise, que é fábrica cigana, né? Cigana. Isso. Conseguia produzir a um custo menor, vocês passaram toda a produção para fábrica. E daí a gente falou o quê, né? A gente falou, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a nossa planta de fábrica aqui para os nossos testes e invenções malucas e vamos partir para isso. E nisso surgiu já o quê? Eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, eu já tava com a vontade de vir para a União da Vitória, né? Eu já tava com a Sara já há bons anos nessa vida de namoro à distância, de estrada e tal, e uma hora você cansa, né? Sim. E ter que pegar a estrada sempre, né? Final de semana você tá cansado, ou ela tinha que ir, ou eu tinha que ir e tal. Aí eu falei com ela, Sara, o que você acha de eu ir pra União da Vitória? Eu monto um bar nesse segmento. A gente olhou aqui, tinha o Scheffer Beer, mais especializado, que vende cervejas em garrafas, mas não era bem a proposta, porque a gente queria cerveja em barril, com a coisinha do ml e tal, né? Nessa pegada de comida. Falei, o que você acha? Eu vou pra aí, eu monto um bar desse, faz o segundo Growlers, né? E, enfim, daí nisso que virou a história pra venda final. Aqui foi o segundo. Aqui foi o segundo. Balneário foi depois? Curiosamente, abriu mais um em Londrina. E aí foi Balneário que o Rodrigo abriu em Balneário. Balneário até agora, né? Dada a pandemia, eles pegaram na beira-mar, os custos eram muito elevados e a pandemia pegou em cheio. Eles desmontaram em Balneário e remontaram ele em Londrina. Então tá em andamento a montagem lá, daqui a pouco vão ser 3 em Londrina. Então não vai ter mais Balneário. Não vai ter mais Balneário. Por um tempo, quem sabe, né? Tá, aí você montou aqui em União. Aí eu montei aqui, né? E já conseguiu dar certo já desde a arrancada. Foi legal, porque daí deu pra... Apesar de eu ter sempre colocado essa ótica, antes de vir pra cá ainda, eu fui estagiar na Alemanha nessa fábrica lá, né? E, cara, foi fenomenal, né? Tipo, a gente tinha um equipamento lá, o nível de controle dos caras, aquela coisa de indústria alemã, assim, você entende, os caras são alucinados por padrão de qualidade. É uma coisa impressionante, assim, sabe? Por exemplo, só pra elucidar um pouco, assim, eu tinha um equipamentinho lá, 40 centímetros por 30, assim, uma caixinha, assim, no laboratório. O cara só falou pra mim, cara, tome cuidado pra mexer com esse equipamento, ele é um pouco sensível, a gente faz todos os testes. Todo dia na fábrica eu ia de todos os fermentadores, né? Onde tá a cerveja fermentando. Fermentadores, por umas torres, assim, né? Coletava um pouco, fazia análise nesse equipamento para ver o quanto que tinha de açúcar, de CO2, de álcool, tudo super completo, cor e tal. Tinha um padrão ali que tinha que seguir. E tinha um padrão e eu vinha comparando isso sempre com uma amostra referência e tal, né? Fazia todo santo dia. Beleza. Mesmo assim, tinha as alterações que eu falava, né? Em algumas, eu vivi lá 2 lotes que deram alteração, ele fez uma mistura. Quando eu voltei pro Brasil, a gente teve uma aula sobre controle de qualidade na pós. E a gente visitou um laboratório que produz levedura e o cara tinha o mesmo equipamentinho. Aí eu falei, pô, cara, que legal, eu trabalhei numa cervejaria que mexia nesse equipamentinho, só que ele era mais completo, ele tinha uma torrezinha aqui que fazia uma outra análise. Então o cara falou, cara, aonde, cara, que isso aqui no Brasil? Eu falei, não, foi na Alemanha dele. Não, então tá bom, esse aqui tem 2 no Brasil. Custa 400 mil reais, cara. Tipo, eu falei, cara, se eu soubesse, eu tinha apertado com o botão mais devagar lá, né? Não tinha enfiado o dedo lá na tela com tanta vontade. Né? Então, assim, pra você ver o nível de controle, de excelência que eles tinham lá, né? Mas com todo esse conhecimento, vamos dizer, um pouco mais de produção e esse interesse, acabou trazendo pro Growlers, né? Aí foi legal, assim, porque... Mas você teve que... Cara, cidade interior, foi uma dificuldade um pouco... Isso que a gente quer, um dos assuntos nossos do podcast é esse negócio de a diferença em empreender num grande centros ou no interior. Tem um pouco de diferença, né? Tem. Lembra aquela coisa que a gente até tava papeando da ideia, assim, que grandes modas surgem, talvez fora do Brasil, vão para as grandes capitais, vão para São Paulo, normalmente, Rio de Janeiro, aí vão para Curitiba e aí vem para cidades menores? Sim. Isso eu acho que é talvez uma maturidade do mercado, né? Uma criação do mercado nesse processo. E foi muito interessante ver que o meu dilema, os meus, vamos dizer assim, problemas aqui em União da Vitória eram totalmente diferentes do de Londrina, ou até dos meus amigos que tinham em Curitiba. O que acontecia? Em Curitiba,
o consumidor já consumia cerveja artesanal. Ele já sabia o quão amarga era uma IPA, uma stout que ela já era escura, tudo. Aqui, quando a gente chegou, eu notei que estava mais cru. Porque esse mercado ainda não estava tão intenso. Apesar de já ter o Sheffer já nesse trabalho aqui, ainda era uma coisa bem restrita. Então eu brincava até, eu falava com o Rodrigo, Rodrigo, eu tô me sentindo aqui, cara, um jesuíta, eu tô catequizando o pessoal pra cerveja artesanal, sabe? Porque o cara entrava, olhava e falava, stout, cara, como é que é, né? Claro, ainda tem, né? Porque é normal, tem pessoas que ainda não tiveram tanto contato. Então, o meu trabalho era muito mais apresentar cada uma das cervejas, e isso foi bom o conhecimento técnico, porque eu consegui explicar tudo, por que uma stout é escura, por que ela tem esse gosto, não tem, tal, e tal, é bom tal, que você tal, tava, tal. cara, querendo ou não, quase sozinho no mercado, né? Sim. Tinha dificuldade de criou você um nicho, criar o nicho inicialmente, né? Já aproveitando a onda que já tava tendo, claro, não é que... Nossa, visionário que deu do zero, não, já tinha o caminho, mas teve que fazer esse trabalho de, né, que de nem criação, tem aquela assim. historinha que 2 vendedores de sapato foram num país lá, país fictício lá, que... Você acredita que eu acho que acontece essa história? que... Vou contar primeiro. No país lá, mandaram um pro norte, outro pro sul. Depois de uma semana, os caras chegaram, liga o do norte. Ó, pode me mandar o avião aí, pode me tirar daqui que não vai dar, não vai, a gente não vai conseguir vender. Aí, mas por quê? Aqui ninguém usa sapato. Como vender sapato? Ninguém usa sapato. Não, pode me chamar aí de volta que eu tô voltando. Então tá. Já em seguida ligo do sul. Olha, pode triplicar a produção aí que vai acreditar, Tô cara. voando. Aqui vai vender demais. Por quê? Vai acreditar? Ninguém usa sapato aqui. Cara, você vê a visão de mercado da pessoa que... Sim. A história igual que eu ia contar é que foram para um país porque eles viram lá que no Brasil 40% das pessoas usavam sapato. E, sei lá, na Índia, 2%. Bom, vamos para lá, né? Tem 40% do mercado para pegar. Mas não é a cultura, né? Cultura. E aí entra naquela coisa ali, né, que até puxamos antes de começar o podcast, que eu acho que é o grande dilema da visão, né? É assim, poxa, tem uma tendência nova. E aí? Vai pegar na nossa cultura? Ela vai se manter depois, né? A gente até tocou ali da coisa da comida japonesa, né? Então era uma onda que acabou incorporando e veja quantos restaurantes japoneses nós temos e quanto... Consolidados e incorporados. Então no começo, modinha. Cara, hoje faz parte da nossa alimentação. Exatamente. Existiu uma adaptação da culinária ao gosto brasileiro, né? Eu não conheço a cultura japonesa a fundo, mas dizem que usar cream cheese no meio é uma loucura pra eles, também. né? Eu uma vez fui pra São Paulo, daí foi passear, um tio meu foi passear por São Paulo, vamos conhecendo o metrô e tal, fomos pra lá no bairro da Liberdade, que é a colônia japonesa lá, né? Daí conversamos com umas pessoas, que cara, o restaurante japonês mais, tipo, raiz, assim, como chama? Tradicional, mais assim. tradicional. Que com a cultura japonesa, os caras indicaram lá cara, chegou lá, tipo... Cara, num pedacinho do Japão ali em São Paulo, assim. Entrar descalço. Era cheio dos frufrus, assim. Daí... Um lugar simples, mas bem... Cara, bem japonês, assim. Daí sentava meio no chãozinho, assim, né, tal. A gente pediu um prato lá. Cara, é tipo muita... Não sei, nunca fui pro Japão, assim, mas deve ser parecido. Mas é arroz, muita, tipo, rabanete, vegetal, assim, sabe? E esse peixe. Cara, não tem cream cheese, não tem... Se perguntar lá, pedir com cream cheese, nem tem no cardápio lá. Mas interessante, né? Como se adaptou a cultura do Brasil e se permaneceu. E ficou, né? E por que algumas coisas não ficam? Algumas Isso que é coisas louco, não né? ficam. Mas eu acho que você vai falar ainda, né? Mas eu acho que é o que você fez no Guapo, né? Quando você chega lá, ele tem toda a arquitetura baseada na cultura espanhola, Na cultura espanhola. Então, o cardápio, ele é um cardápio... É que assim, não criticando, porque cada um tem um nicho e quer... Mas eu acho assim, um restaurante mexicano, eu lembro quando eu morava em Curitiba, que eu ia, era restaurante mexicano. É mexicana a comida, né? Um restaurante
É mais nichado daí. Isso. Às vezes você vai, tipo, não, que nem eu falei. Mas- Às vezes pro cara é bom, mas às vezes você vai num restaurante e tem todas as culturas ali. A sensação que eu tenho é assim. Bom, você tá fazendo tudo, ele não sabe fazer bem nada assim tão bem. Ou Mas- talvez uma dessas coisas. Mas- E você vai num restaurante mexicano, você sabe, não, o cara é só mexicano, então a comida mexicana aqui eu vou comer bem, né? Tá, Sim. mas e aí eu acho assim, aí que entra o dilema de interior e Nossa, eu ia falar essa e frase. grandes centros. Cara, aqui às vezes a pessoa, cara, como é muito nichado, às vezes não tem tanto mercado pra isso. É Às verdade. vezes o empreendedor sente uma dificuldade, pô, vou fazer um restaurante mexicano. Cara, vai ter só mexicano, eu vou. Ia ser muito lindo isso, tipo, só mexicano, os mariachis tocando lá e um tequileiro sem tequila. Cara, muito top, mas será que tem gente pra ir todo dia nesse restaurante? Esse Às é vezes um ele dilema. começa a usar estratégia, colocar outra coisa pra Quer pra ver, ó? conseguir Sim. atender outros públicos. E isso acontece também com restaurante japonês, às vezes tem gente que tem Árabe. japonês. Árabe é um pouco diferente porque geralmente quem abre o árabe Árabe pra é familiar. árabe mesmo e faz tudo meio árabe, que nem o do lado O do... Adel, né? O recanto árabe, né? Cara, e a culinária deles é espetacular também, cara. Mas, ó, isso é uma coisa bem interessante, Gustavinho. Por exemplo, o Growlers, quando eu vim, eu falei, não, cara, focado em cerveja artesanal. Cerveja artesanal, É isso cerveja, aí. é isso que eu É vou isso aí. servir, né? E Aí eu... comida. Bom, na comida até pensei, né? Porque vai bem, né? Junto ali, né? porçãozinha, Exatamente. Mas assim, Mas bebidas, né? Mas Foco na era antes, cerveja. no começo, eu lembro que lá, bem no começo, a parte gastronômica de comida era bem mais Bem enxuta. enxutinha. Tinha Bem 2 ou enxuta. 3 pratos. né? Exatamente, bem Porçãozinha enxuta, de né? bolinho, tinha ali. A ideia já era expandir um pouco, mas assim, é só pra complementar ele, né? Mas a parte de bebidas, eu tinha uma identidade bem na linha que você falou, bem definida. Não, ó, minha Nichado, especialidade focado. é cerveja, né? Pô, estudei isso por 2 anos e pouco, né? Estagiei, é isso. Aí a prática é interessante. O que acontecia? Vinha, tipo, o Gustavinho pra mim e falava, pô, Stefano, cara, eu Tem adoro um gin cerveja. Mas, cara, minha mulher não toma, por exemplo, cara, não toma cerveja, cara. Ela toma drink. Aí você, putz, e aí? Aí vinha outro grupo lá, cara, eu não gosto de tomar cerveja, cara, eu gosto de tomar gin, né? Aí você, putz. E veio a hype do gin, né? Aham, além disso. Viu? Mas sabe uma coisa que eu percebo com isso? Que assim, ó, por que que uma pessoa vai pedir pra beber gin numa loja de cerveja? Porque ela gosta do local. Sim. Sim. Entende? E vai então com- você tem que se sentir e bem. vai porque, com- tipo assim, cara, aqui é uma loja de cerveja. Se você vem aqui é pra beber cerveja. Se você vem aqui pra pedir outra coisa é porque você gosta de estar aqui. É. Então, pô. Mas também vou- E vai acompanhar muita gente. Cara, Aí vai você junto. perdia, o problema às vezes era que você perdia grupos. Então, por exemplo, assim, juntava lá, as mulheres não querem, putz, eu não quero ir lá porque eu não vou ter o que Vamos beber. no grau. Não ia. Eu não vou lá que eu não Né? gosto. E se uma mulher não quer ir, Não vai. A gente não obedece, né? Fazer o quê? Meu pai não tem preço, né? Mas a verdade é essa, assim, né? Então, assim, aí o Growlers, ele já em pouco tempo teve que se adaptar. Então, foi pra drink na torneira, né? E depois vinho mas uma ali, adaptação né? já meio inovando ali também, né? Porque o foi. drink na torneira. Na torneira, vinho na Premiere, torneira. né? Teve essa inovação. O Guapo, eu tô tendo um pouco essa dificuldade. Então, o que acontece? A escolha do espanhol também não foi aleatória, né? Ela foi uma escolha feita porque o Gabriel, claro, né? Que tá lá, né? Como nosso chefe lá, tudo, né? Ele tem uma experiência muito grande na cozinha espanhola. Ele trabalhou no Chapela, em Curitiba, que era um restaurante de espanhóis. Sim. Mas a cozinha espanhola... Chapela do drinkzinho lá com o shotzinho lá, né? chupito com Chupito fogo e tal, né? Que é mortal, aquilo Nossa, lá. ela é, né? Mas assim, São Paulo, por exemplo, tá com algumas casas espanholas com bastante nome. Curitiba já tem. Então a gente foi um pouco nessa lógica também de, opa, pera um pouco. Quem sabe daqui a pouco esse é o novo que tá vindo pra cá, Verdade. né? Só que Se consolidar, É isso né? que se consolidar, fechou. Isso que é né? legal, cara. O empreendedor, o cara tá cabeça antenada, né? Que nem comida essa é a espanhola. Cara, esse tempo tava bem na moda, comida tailandesa. Eu nunca experimentei. Também não. Mas tava na moda, eu sempre via falar. E sabe que também a gente pega muito, cara, questão de filme, cara. Que nem eu falei da hype do gin, né? Cara, o gin surgiu uma moda de uma novela, cara. A mulher novela lá pediu gin né? tônica, tal. Cara, começou. Gin. E a Não gente... sabia. E a gente pega essa de filme. E Por isso- veja que interessante, ela deve ter puxado de algum lugar de fora. Porque
a onda do gin é mundial. Então, Sim. foi alguém que começou fora, o cara da novela, ele mesmo é influenciado e ele é um grande formação, né? Como tem muita gente Formador que de assiste, opinião. ele forma opinião. Aí o cara jogou isso pra novela e isso explode pro mercado. Então, é muito interessante, né? As Hoje eu tava tendências, vendo né? até um podcast com um corte lá de um cara, e ele falou que, tipo, muitos artistas sonham em trabalhar na Globo, não por toda a questão, mas porque ela é muito formadora de opinião. É mais na parte de ator, né? E Sim, apresentador, sim. né? Ele falou, cara, olha o Mion. O Mion tá, tipo... Parece uma criança lá. Por quê? Porque ele sabe que ele, tipo assim, ali ele vai realmente... É o palco. Mas então, a gente tá falando de ficar antenado, né? Que nem, cara, você viu a comida espanhola. Cara, Sim. pode ser que... Saltou na frente. Já Pulou. Claro. Se eu vou pular e dar de cabeça é uma coisa. Exatamente, mas você posso- tá ali, né? A gente já teve que dar umas sambadas ali, né? Já teve que colocar uma coisa ou outra que já não é tão espanhol, Mas né? a Mas eu vou- pandemia também pegou na Ei, veia, vem. né? Mas o bom é que o teu também teve esse negócio negócio. já tá do lado do outro. Já tá, tipo, num Um ponto, assim, né? ponto gourmet ali que tem 3 restaurantes. Uhum. Então, tem um árabe, um que é chopp com porções e tal, o outro espanhol. Sempre vai ter gente ali, então vai ter gente pra todos os públicos. Já é diferente, imagina o Guapo sozinho. Sozinho num lugar. ponto, Seria num lugar. encrencado. Daí É já verdade. não... O risco, aí O a risco é gestão muito de grande. risco é muito maior. Né? É. Aí você talvez tivesse que fazer alguma coisa com pratos que te gerasse uma gestão muito menor de risco. Sim. Claro, a gente, por exemplo, a gente vai colocar lá agora um outro sanduíche, hamburguesa espanhola, né? Cara, queira ou não queira, é um hambúrguer de receita espanhola, mas não é uma coisa típica da culinária antiga espanhola. É uma receita espanhola? É, mas não é uma coisa assim raiz espanhola, vamos Tradicional, assim, né? tradicional espanhola, mas vai ter uma adaptação, né? Então, mas o gostoso, eu acho que do empreender é isso, você fica numa constante observação e você tem que ter muita proatividade, né? Você tem que ver a situação, reagir, fazer acontecer, né? Qual foi o teu pensamento e qual foi o impacto do Covid nas tuas empresas? Qual foi o pensamento, tipo, quando veio, porque você tinha o quê? 2 anos de empresa? É mais ou menos isso, né? A 2 anos. empresa, com 2 anos, ela tá engatinhando ainda, criando forma e tal. Qual que foi a tua primeira reação, assim? Gustavinho, a primeira Que reação... o teu não é muito entrega, né? Não, nossa, a consumo no pandemia local, pro né? Growlers foi horrível, né? Em especial pro Growlers foi porque, poxa, o bar em si, a cerveja no bar, ela é a cerveja no bar, né? Se você vai pedir em casa, você já foi no mercado comprar a tua carne no churrasco, a chance de você comprar no mercado é muito maior, né? E agora também tem Growlers no mercado, né? Então, pro Growlers foi muito negativa, né? De primeiro momento, acho que uma coisa que só é legal destacar, que foi muito importante, foi a experiência do fluxo de caixa, aquela que a gente falou lá atrás. Então, você vai conversar com os caras falam para você ter de despesas fixas uma reserva, né? Sim. Para alguns meses. Felizmente, no Growlers eu tinha. Então, eu já tinha um valor que eu mantinha lá como se fosse meu 0 a 0. Eu não encarava aquilo como um dinheiro possível para ser feito nada, como um projeto, alguma coisa assim. Ele era uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, um Não seguro. te tirou o sono daí, né? Exatamente. Então, no primeiro momento, aquele impacto que teve tudo... Claro, a reserva de emergência caiu um monte porque deu para pagar, teve que pagar todos os boletos, mas ela me permitiu não atrasar com os fornecedores, com nenhum deles. Então, isso já para mim foi assim, nossa, a cabeça ficou 10 vezes melhor, né? Porque a preocupação de você conseguir honrar os teus compromissos e teus fornecedores e tudo. Então, isso foi uma coisa muito importante aprendida na lição anterior, né? Na outra empresa. Outra empresa que você né? tinha feito. E o legal de uma crise, cara, é que ela, por parte, ela faz você pensar diferente. Você desdobrar, né? Desdobrar, né? Então, até o próprio delivery de Growler, isso no início lá a gente não tinha, né? Virou... E nem ia ser pensamento a curto prazo. tio, a teu, gente né? podia fazer, entendeu? Era uma coisa no ar, assim, né? Como que é Mas- o nome, cara? Né? Que eu vi esses dias. E olha uma coisa legal, até o Growler foi uma solução do ponto de vista assim, a gente conseguiu vender, claro, teve um volume de venda, foi o que manteve a gentileza dos clientes de pedir, de tudo e tal, mas veja que é uma estratégia que já na segunda onda da pandemia, até a Ambev já pegou. Entendeu? Então, tipo, eles viram uma saída de entrega. As cervejarias, de modo geral, nenhuma cervejaria entregava Growler envasado. Cara, hoje em dia,
quase toda cervejaria que você liga, o cara tem barril e tem growler. Porque ele foi uma solução. Então, a pandemia, por um outro lado, enraizou a cultura do growler. Até Stablos, né? Você olha Stablos. Hoje em dia, Stablos tem uma boa parte da produção dela que é envasada em growler e eles põem geladeiras com growler cheio, entendeu? Então, foi uma coisa interessante. Pra cultura do growler, dessa ideia de uma cerveja fresca, né, ali... a gente invasa na hora, mas essa ideia da cerveja fresca refrigerada, isso foi muito positivo, né? Você acha que ela tem muita diferença para uma consumida na hora, sim? Ué, você diz do... Porque às vezes, por exemplo, ela vai ficar 3, 4 meses no mercado, por exemplo. Aí o pessoal... Não fica, não fica. Ela tem uma validade bem... mais curta, né? A verdade é assim, ó. Qual que é a ideia de uma cerveja não pasteurizada que você vai manter refrigerado, né? Você vai estar com todas as leveduras ativas, você vai estar com ela mais fresca mesmo, né? Em alguns rótulos, alguns estilos, isso influencia mais, em outros menos. Por exemplo, uma cerveja de trigo, uma Weiss... mais fresca, putz, ela é mais saborosa. Agora, uma cerveja dessa daqui, né, que a gente tá tomando, essa Imperial Stout, ela é uma cerveja de guarda. Se quiser guardar ela por 2 anos, você vai guardar. Vamos falar um pouco dessa cerveja, a gente não falou ainda. Né? Então... João Maria. Cara, então o Stefan trouxe pra gente essa cerveja, até a gente tomou uma garrafa aí já, top. É uma Imperial Stout, né? Imperial Stout, surgiu, na verdade, um projeto, uma conversa com a Ari da Stablos, né, a gente... já tinha inventado a Curuca IPA, que era uma IPA bem aromática juntos, e falei com ele de aproveitar esse barril que eu comprei importado de whisky aí, escocês, pra gente fazer uma cerveja de guarda e pra fazer uma coisa bem marcante, né? Então você comprou o barril... Na época escocês? da cervejaria, né? De um cara de São Paulo que trouxe. Ele trouxe esse barril de lá, ele importou uma leva, com a ideia de revender para cervejarias para fazer cervejas Esse de barril guarda. já vi, ele era pra fazer uísque ou já tinha uísque nele? Ele foi usado para produzir whisky. Tinha um pouco de whisky dentro, inclusive fenomenal, que eu tirei. Pô, cara, muito bom, impressionante. Impressionante mesmo. Infelizmente acabou, senão eu trazia na próxima, com o papo. Mas eu peguei esse barril, né? E com a ideia da gente ter alguma produção. Quando eu conversei com o Ari, ele adorou a ideia, né? O Ari é um cervejeiro fenomenal. Um cara com uma visão comercial muito legal. De, assim, noção de segmentação de mercado, de foco, de posicionamento de marca. Ó, Arita, eu convido pra o cara, vir aí verdade, o conversar com a cara, gente. né? Isso aí. Ele ali bem, ele e o Marcelo, né? Bem... Mas traga uns 8 tipos de cerveja. Uma chopeira. daí o Stefan vem junto aí. É isso aí, O ó. Ari e o Marcelo, né? Isso. Eles são os proprietários da Stablos, né? Uma cervejaria Acho que estão local mais aqui. à frente, né? Ali, né? 10% de... Essa aí tem 10%. Cervejas de guarda tem que ter um teor alcoólico mais alto, né? Pra ter mais estabilidade e até ter menos risco de influência de organismos, né? Outras bactérias, leveduras e tal, né? Daí vocês fizeram um projeto, parceria com... A gente montou junto a receita, né? Num belo do churrasco, conversando, tomando cerveja e tal, né? Inclusive com uma parrilla argentina do Ari, fenomenal, o cara, um churrasqueiro de mão cheia também. E aí, nessa conversa, a gente montou essa receita, teve esse enredo e produziu elas lá no ano passado, meio que no começo da pandemia, né? E colocou para envelhecer nesse barril, né? E claro, é uma cerveja que comercialmente, assim, sinceramente, se fosse para vender ela sobre a ótica comercial, com análise de tempo, de tudo, ela deveria ser bem mais cara, mas é uma brincadeira também, é uma curtição um pouco, né? E daí a gente quis juntar isso um pouco com essa coisa de uma cultura local. Na verdade, a ideia é de fazer uma linha de cervejas mais especiais, esporádicas, com não um foco tão comercial, mas um foco mais cultural e, sendo sincero... Cultural e marketing, né? E a gente poder brincar em marketing, exatamente. Vira que nem um vinho, né? Porque ele envelhece, ele tem um número limitado, não é tantas vezes que você faz. Quantos meses ficou mesmo? 10 meses. 10 meses envelhecendo, né? Por isso que ela tem esse aroma que puxa pro whisky, puxa pra madeira, né? Então é bem claro, você não vai sentar de novo na praia e vai ficar lá tomando, né, uma cerveja dessa ali, porque ela vai descer meio travada, né? Mas é uma cerveja pra um dia frio, né? Uma brincadeira, assim, né? E aí a gente conseguiu até juntar ali, né, com conversa, papo do bar, né? Sempre
Sempre positiva. O Irineu, né? O cara super apaixonado pela cultura de União. Quando a gente falou do projeto, ele falou, não, meu filho é fotógrafo. Cara, eu consigo contato do ator, do João Maria. Aí que surgiu aquela sessão de fotos, tudo. Então uma coisa veio puxando a outra, assim. E foi um projeto muito legal de participar, né? Até de estudar a história, né? Legal na minha a história. cabeça era um João Maria. Foram 3 caras que meio que se misturaram ao longo da história. Então foi muito legal, assim, de ter um projeto completo, Nossa, assim, né? E nem sabe, acho que se foi 3, até se foi mais, acho, né? O principal, pelo que eu li, né? Pelo menos ali, é que foram 3 em épocas até bem distintas, mas eles tinham um perfil parecido. Andarilho, assim, né? Andarilho, meio curandeiro, meio tal, né? E eles acabaram se misturando como se fosse uma figura única. É que antigamente no interior ele era tipo profeta, né? Exatamente. Daí ele né? vinha pro interior e ele que benzia as crianças, que casava, fazia tudo, cara. Isso. E era um andarilho. com né, plantas medicinais, então toda essa história, assim, né? Inclusive, olha que coisa legal. Um dia chegou no bar ali uma menina, o Marcelo me ligou, estávamos falando assim, cara, eu preciso de uma caixa. Você tem uma caixa, o Irineu fez uma caixinha fantástica com o João Maria e tal. Porque tem uma mulher que veio aqui, ela é, eu acho que bisneta dele, do primeiro, do De Agostini. E ela tá indo no casamento, que o nome do noivo é João Maria de Agostini. E ela quer dar pra ele o casamento esse final de semana. Eu tinha uma caixa lá, daquelas decoradas, né? Aí eu falei, não, pega a minha lá, né? Pô, imagina, você vai se opor a uma história dessa. E foi lá, descendente do João Maria, e levou pro cara, sabe? Então foi um enredo muito bacana, assim, sabe? Então, um projeto interessante. Mas é isso aí, né? Isso aí. Tem mais aí alguma hoje. pergunta aí, Tutuia? Sobre... A viagem. A viagem. Não, é isso aí, cara. Bater Isso um aí. papo. Pô, papo bom pra conversar numa sexta-feira, né? Cara, Bom, acho que já, né? Sobre cerveja, dá vontade de tomar Muito um... legal. Dá vontade de chopp lá. seguir em frente. Né? Mas é isso aí, Stefan. Cara, Isso aí. deu boa. a gente queria que você, só pra finalizar, olhasse pra aquela câmera ali. Peraí, vamos ver pra qual câmera aí, Alexandre. Da do Essa ali? canto ali. Pra essa aqui, ó. E falasse 30 segundos sobre alguma questão importante sobre empreendedorismo que você acha. Que nem você falou do fluxo de caixa, coisas que as pessoas precisam. Uma lição que você teve que você quer passar pra em diante. Sai em diante. Olha, eu acho basicamente que se você vai seguir o caminho do empreendedorismo, né? Ser empreendedor, você tem que entender que é um caminho de resiliência. É claro que é muito legal você olhar para as figuras que têm sucesso, mas se você conversar com todas as pessoas de sucesso, você vai ver que ao longo do caminho tiveram muitos tropeços, só que o importante foi que as pessoas aprenderam com isso aí. Então o cara foi aprendendo com os tropeços, foi juntando os aprendizados de cada um deles e foi fazendo com que ele se tornasse um líder, né? um empreendedor mais completo e permitiu a jornada do sucesso. Se der uma olhada, você vai ver que tem gente que atinge o sucesso cedo, tem gente que atinge muito mais tarde, mas eu acho que perseverança é o ponto fundamental, né? Fundamental e aprender com os erros, né? Senão a pessoa acaba cometendo os mesmos erros muitas vezes e atrasa o seu progresso. Mais ou menos isso. Isso aí, muito É, obrigado. isso aí. Então, E quem quiser achar nas redes sociais aí. Ih, cara, Você ou as tuas eu sou meio empresas? devagar, né? Mas as empresas são mais ativas, né? Então, passa aí o Instagram, o que você quiser. Instagram tem do growlersclub.união, né? Tem do Guapo Cocina Bar, né? Cocina e Bar, né? Com Y. E Stefan Grubikobe, né? O meu, né? Claro que o meu eu sou pouco ativo, tem 3 fotos. Uma eu coloquei, uma Sara e outra minha irmã, então Pô, cara, dá pra vocês trabalhar o cara esse lado aí. viaja o mundo. Faz ano sabático, tem 3 fotos no Instagram, cara. No Isso Facebook mó- tem mais, é que surgiu depois, né? No Facebook tem mais, tem da viagem. Tinha no tem todo- Orkut? No Orkut tinha também, então eu só não me atualizei ali nesse último. O Instagram ficou mais pro trabalho ali. Mas, se você, Gustavo, quem quiser, Andrigo Gustavo, Instagram. já tá sabendo desse Agora eu já sei. Aí, ó. Eu fui ver agora se tinha ponto ou não tinha. Porque eu não sei quantas fotos que eu tenho, mas mais de 5, 6 eu acho que eu não tenho também. Cara, o meu é @tutuia. Tem o Piazada de Negócios No YouTube. no YouTube, é Piazada de Negócios. No Instagram é piazadadenegócios.oficial. Sigam lá no Instagram, no YouTube, vão lá, coloquem se inscrever, sininho, curtir os vídeos, que ajuda a gente também. Comentar, né? Comentar. Ajuda. Toda semana a gente vai postar um vídeo novo. Antes a gente postava na... Quinta. Pra qual câmera que eu tô olhando pra essa aqui? Tá, antes a gente postava na quinta.
Cara, mas a gente pensou também como, às vezes, postar na quinta, entrava no ar na sexta, daí no final de semana, a galera não acho que nem assiste muito podcast. Então, mudou pra segunda-feira. Toda segunda-feira vai estar no ar, depende da hora, terça-feira vai estar prontinho pra assistir. Beleza, pessoal? Beleza, muito pesado. obrigado. Então é isso. Obrigado a Não vocês aí nada. também pela gentileza aí. Uma Stefan, bela de valeu. uma tarde. Se encontramos então sexta-feira agora. Se encontramos hoje Fechou. de noite no Growler. Revezamos, vamos nos sucos depois já. Boa. O Gustavo vindo começar um negócio com bastante bebida no local aí também. Aí. Mas então aí, pesada. Fechou? Valeu. Abraço. Até.